essa empresa, tá? A FPF ela é uma empresa que ela tem mais de 20 anos no mercado, tá? A sede dela foi no Rio de Janeiro, tá? Ela, em 2011, se tornou o primeiro parceiro Tableau, que é um dos segmentos da empresa, tá? Da América Latina. Tivemos vários destaques ao longo do tempo, né? A parte de qualidade e técnica e competência e certificações de cada vertical que nós temos. Então, qual é a ideia da empresa? É prestar o melhor serviço ao cliente, desde o momento da compra, concepção e entrega. Nós procuramos sempre fazer com que o cliente use o potencial da ferramenta, tá? Em todos os nossos segmentos. Em 2019, nós ganhamos um prêmio de um dos segmentos, que é a Tableau, de melhor parceiro de serviços da América Latina. Isso tem a ver com o que eu já falei com vocês, a questão da prestação de serviços. Tá? Queria apresentar também os nossos principais clientes. Temos mais clientes, mas em diversos segmentos, desde a parte de investimento, telecomunicações, varejo, esporte, segurança, e queria apresentar essa situação, esses clientes para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um das nossas verticais, que é a VMware. Nós trabalhamos, só para deixar claro para vocês, a gente não trabalha só com VMware, nós temos várias verticais. Temos a parte de dashboards, BI, nós temos a parte de analytics, nós temos a parte também de inteligência artificial, temos a parte de data warehouse, temos a parte de RPA, que é automação, a própria IBM, e nós hoje vamos estar falando só a vertical VMware. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael, para ele poder dar continuidade. Obrigado a todos. Rafael, com você. Beleza, obrigado, Marco. Deixa eu passar aqui para a minha tela, só um instante. Bom, Marcos, você está vendo a minha tela aí, a minha apresentação? Estou sim. Beleza. Bom, pessoal, bom dia novamente. Como o Marco comentou, meu nome é Rafael Cavalcante, sou especialista de solução VMware hoje dentro do distribuidor Westcom, que está apoiando o pessoal nessa demanda. A ideia hoje é falar sobre essa transformação que a gente está passando, de flexibilização dos modelos de trabalho, de você poder permitir com que o seu funcionário trabalhe de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Isso é uma solução dentro da vertical de IOC, da VMware. Muitos de vocês conhecem a VMware aí por soluções como o vSphere, umas soluções mais voltadas para infraestrutura, mais data center definido como software. Mas a VMware também tem essa vertical de End User Computing, que são soluções que vão criar os desktops virtuais, as aplicações virtuais, vai disponibilizar e também vai fazer a gerência do dispositivo, toda a parte de onde esse dispositivo está, a segurança, porque como eu vou permitir estilos flexíveis de trabalho, esse o funcionário pode estar em qualquer lugar e eu preciso fazer essa gerência, toda a parte de segurança e suporte. Então, isso é uma vertical dentro das soluções da VMware, super aderente ao momento que a gente está vivendo, que é a flexibilização do modelo de trabalho. Então, muitas empresas já tinham adotado essa política de home office antes da pandemia, da gente ter que fazer um home office forçado. Algumas empresas não. Então, tiveram diversos níveis de dificuldade para virar a chave quando a gente foi forçado aí a fazer o trabalho de casa. Então, tinha empresas que já estavam preparadas
e tinham empresas que não estavam preparadas, acabou até não disponibilizando esse acesso remoto ou disponibilizando, mas de uma forma sem segurança. A gente vai fazer essa apresentação, depois eu vou fazer uma demonstração, né, do produto, dos benefícios. Vou pedir para vocês, se tiver algum questionamento, pode colocar no chat, no bate-papo. No final, a gente vai deixar um tempo, né? A gente reservou um tempo para responder esses questionamentos, tá bom? Então, quando a gente fala dessa transformação digital, né, esse empoderamento do usuário, do funcionário, né, da forma com que ele trabalha, isso é uma coisa que as empresas já vinham enxergando, né? Então, isso dá esse estilo flexível de trabalho, centralizar as ferramentas, tudo dentro de um catálogo. Isso eram coisas que os funcionários já pediam, né? Os usuários já tinham essa necessidade. Então a Vemor já havia identificado essas necessidades e já vinha trabalhando nessa solução há muitos anos. Então, a gente, quando fala de transformação digital, é um termo muito atrelado à infraestrutura, data center. Mas a gente tem o data center, a infraestrutura, mas quem usa esses recursos da infraestrutura são os usuários, é o seu funcionário, é a sua equipe de venda, né, que está na rua, fazendo a visita a clientes, né, acessando as aplicações. Então a transformação digital não é só da infraestrutura, é de um modelo como um todo. Desde de um servidor, que ele pode ser hiperconvergente, até a entrega da aplicação lá na ponta, a gerência do dispositivo. Então a transformação digital, ela envolve todos os meios, né? É igual quando a gente fala de LGPD. A gente fala de LGPD, né, segurança de dados, responsabilidade sua, os dados dos seus clientes, mas não existe uma solução única para atender a LGPD. A LGPD está em todos os pontos, tá? Desde a infraestrutura, a parte dos seus documentos, o seu backup, a segurança do acesso lá na ponta, da mesma forma quando a gente fala de transformação digital. E a Vemor, ela fala que o coração, né, o ponto principal aí da transformação digital é dar esse empoderamento aos usuários, né, permitir esses modelos flexíveis de trabalho. E isso, hoje, a Vemor fez esse levantamento e ela já identificou que o usuário, ele é a parte principal desse modelo, né, dessa transformação digital, mas ele ainda tem alguns pontos bem interessantes que a gente precisa trabalhar, que é você centralizar as ferramentas e eliminar processos manuais. Então, a gente sabe que o usuário, se a gente mudar a tela de login, ele para de usar a ferramenta. Se a gente aumentar a complexidade de acesso, provavelmente ele também pare de usar a ferramenta, porque você aumenta a complexidade. Então a ideia é que você elimine processos manuais. Então você vai eliminar ele ter que ficar fazendo login toda hora, ou ele ter que ficar acionando a TI para mudar a senha. Deixar com que ele tenha isso tudo muito mais próximo dele, mais automatizado, porque aí ele vai ter uma experiência muito boa com a solução. Então, deixar com que ele gaste o tempo dele só fazendo login, acessando, fazendo processos relacionados às ferramentas e ele dedicar o tempo dele ao que ele realmente precisa fazer ali para trazer resultado para a empresa. A Velma ela também já tinha identificado que quando a gente traz esse modelo flexível de trabalho para as empresas, a gente aumenta a eficiência do meu funcionário. Então, hoje, a Wesco ela já tinha adotado um modelo mais flexível de trabalho, a gente já tinha até uma flexibilização para poder fazer o home office. Então, mas depois que a gente virou a chave, né, então a gente está fazendo isso todo dia. E o que eu tenho percebido é que a gente teve um ganho de eficiência. E conversando com alguns colegas de trabalho, eles também perceberam. Então, o dia rende muito mais. Porque você não tem uma preocupação de acordar mais cedo, de você ter que enfrentar o trânsito, principalmente quando a gente fala de grandes cidades, ou transporte público, né? Então, o dia rende muito mais.
E quando a gente tem esse aumento de rendimento, a gente não se estressa para chegar na empresa ou para voltar para casa, a nossa qualidade, né, dos nossos serviços, ela aumenta também, né, porque eu trabalho melhor, trabalho mais motivado. E isso é bom para a empresa, porque isso vai o serviço, né, as tarefas vão render mais e melhor. E também para o RH, isso é um diferencial, porque eu tenho um funcionário mais motivado dentro da empresa. A gente já tinha percebido também que, mesmo antes da pandemia, uma empresa, para reter o talento, até para atrair novos talentos, o RH já fornecia, dentro de uma oferta de emprego, a possibilidade de home office. Então, além dos benefícios que uma empresa normal já oferece, né, plano de saúde, vale alimentação, refeição, alguns outros benefícios, o home office era um desses benefícios. Porque o RH, as empresas já tinham percebido de que o funcionário ia trabalhar melhor e ele ia ficar mais satisfeito com a empresa. Então, muitos projetos que a gente trabalhava com essa solução da VMware, né, que é o Workspace ONE, a gente falava com o pessoal de TI, que é o pessoal que vai implementar, vai gerenciar, vai fazer toda a configuração, mas ia trazer um grande benefício também para RH. Então, muitas reuniões a gente fazia até mesmo com a equipe, né, com os gerentes, com os analistas de recursos humanos. Aqui é uma outra pesquisa, né, que a VMware fez, relacionada a uma percepção de ferramentas. Então, aqui do lado esquerdo, no geral, é a percepção de que os CIOs, os donos das empresas, os gerentes, eles tinham uma percepção de que eles forneciam os recursos necessários para os funcionários trabalhar. Então, e do lado direito, é uma percepção do lado do usuário. Então, aqui pela pesquisa, de forma geral, a gente pode ver que geralmente os donos achavam que forneciam as ferramentas necessárias, achavam que poderiam fazer uma virada de chave para o home office sem nenhum tipo de problema, que eles já tinham, que a TI deles já tinha infraestrutura, e do lado direito a gente vê que no final das contas não era isso que acontecia, né? Os usuários tinham a percepção de que eles não têm as ferramentas necessárias. E a gente viu isso nessa virada de chave da pandemia. Quando aqui em São Paulo os escritórios tiveram que ser fechados, muitos CIOs, donos de empresa, estavam tranquilos porque achavam que a TI estava preparada para fornecer esse acesso remoto. E o que a gente viu na prática foi o pessoal de TI correndo atrás para fazer com que isso funcionasse. Tá? Então, e na maioria das vezes, esse acesso externo foi feito de forma não pensada e, consequentemente, abrindo brechas de segurança. A gente vê diversos relatórios informando que o crescimento de ataques na época da pandemia, justamente porque as empresas não estavam preparadas e forneceram esse acesso externo de forma não segura. Então isso abriu brechas e o pessoal se aproveitou. E quando a gente fala de segurança, então a ideia aqui é a gente flexibilizar o estilo de trabalho. Permitir que ele trabalhe de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo e, consequentemente, ele vai estar conectado em qualquer rede. Pode ser uma rede Wi-Fi da casa dele ou uma rede pública que, consequentemente, eu não tenho a garantia de segurança. Então, antes a gente tinha um modelo em que as informações elas estavam dentro de um perímetro. Então, o que é esse perímetro? Estava dentro do data center dele, na empresa dele, lá, tudo bonitinho, tinha a segurança de acesso físico, então o usuário tinha que passar um cartão para entrar na empresa. Eu tinha câmeras de segurança para fazer a segurança patrimonial. Então eu conseguia de alguma forma garantir que quem é que estava acessando as informações, né? Eu conseguia garantir que o usuário realmente estava acessando a informação porque eu tinha um certo controle. E aí eu também tinha uma segurança do data center, né? Então as informações estavam dentro lá do data center, eu tinha um firewall, eu tinha toda uma política de roteamento e eu tinha um certo controle. Quando eu passo a permitir esse modelo flexível de trabalho, o usuário não está mais dentro da empresa. Eu não sei mais onde está o usuário. Ele pode estar na rua, na casa dele,
ele pode estar no Starbucks conectado numa rede pública, ele pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, na Europa, enfim, ele pode estar em qualquer lugar. Então, a informação, ela não está mais só dentro da empresa, a informação ela está em qualquer lugar. Então, eu quebro o perímetro. Então, eu não consigo, isso para a TI é uma dor de cabeça, porque eu não consigo mais garantir a segurança. Né? Eu não, se ele está na rua usando 4G, a TI ela não é responsável por essa segurança, né? Como é que a TI vai controlar isso? Se ele está na casa dele, ou se ele está conectado numa rede Wi-Fi pública e alguém está usando um software para fazer uma escuta de dados, como é que a TI vai lidar com isso? Porque a informação não está mais dentro do perímetro empresa, ela está fora, ela está espalhada. Então, isso para a segurança é um problema. Né? Como é que eu vou garantir? Tanto é que muitas empresas não conseguem fazer esse tipo de gerência que acabam não permitindo que o funcionário trabalhe de casa. Porque às vezes a empresa tem informações sensíveis e ela não consegue garantir que ele esteja numa rede segura ou num dispositivo com criptografia, ou que ela tenha uma política caso o usuário perca o notebook ou ele seja roubado, garantir com que esses dados sejam protegidos. Então a gente tem essas questões de segurança quando a gente começa a falar de home office, né, acesso distante. Uma outra questão, quando a gente fala de modelos flexíveis de trabalho, é a gerência, né? Tanto do dispositivo que ele está acessando, que ele está utilizando, tanto a parte de se esse dispositivo for um dispositivo móvel, né, um celular, então pode ser que esse usuário utilize Android, iOS, então eu tenho que fazer a gerência desse dispositivo, principalmente se a empresa fornece esse dispositivo para o funcionário. Eu também tenho a parte de gerência de Lifecycle Windows, né, toda a parte de atualização, upgrades, updates, troca de equipamento, toda a parte de integração com AD, com Office 365, a parte de scripts, né? Toda a parte para fazer a gerência, né? Do dia a dia ali, dos notebooks, por exemplo. E essa gerência, ela pode ser uma gerência local, quando o usuário está local na empresa, ou quando o usuário trabalha de casa, é preciso fazer a mesma gerência, só que remotamente. E eu também tenho a parte das aplicações SaaS, né, que a gente fala de linha de negócio. Então, se as empresas hoje estão caminhando para um modelo multi-cloud, né, não só de infraestrutura, mas também de aplicações. Então, as empresas hoje já utilizam Office 365, Dropbox, Salesforce, são aplicações que eu já consumo como SaaS e eu também tenho uma gerência, principalmente da parte de segurança de acesso. Em empresas que eu tenho uma maior complexidade, empresas maiores, geralmente eu tenho equipes dedicadas, né, para cada um desses silos que a gente chama. Então, o departamento que faz a gerência dispositiva não é o mesmo que faz a gerência do Windows, né, do Lifecycle Windows. E também não é a mesma equipe que faz a gerência das aplicações de negócio. Então, isso só aumenta a complexidade para a TI, e também diminui a experiência do usuário. Tá? Provavelmente, a gente sabe, as equipes não se falam, provavelmente cada uma das equipes trabalha com modelo de autenticação e o usuário vai ter que ficar fazendo autenticação diversas vezes, dependendo do que ele vai precisar usar. Esses recursos não são centralizados, eu tenho ferramentas diferentes para gerenciar. Então, eu tenho uma ferramenta de MDM para gerenciar os dispositivos, e eu tenho uma ferramenta específica para fazer a gerência do Windows. Então, são modelos de contratos diferentes, né? Às vezes uma ferramenta é por subscrição, outra ferramenta é o modelo perpétuo. Então, uma ferramenta utiliza o AD para autenticar, outra ferramenta utiliza outra forma de autenticação, você não tem autenticação única. Enfim, isso vai aumentar a complexidade no seu dia a dia, principalmente voltado para a TI. Então, a ideia do Workspace ONE é que você centralize todo esse gerenciamento através de uma única ferramenta. Então, o Workspace ONE ele vai permitir com que você faça a gerência
dos seus dispositivos, independente do que ele seja, se ele é Windows, se ele é iOS, se ele é Android, se ele é um notebook, se ele é um tablet ou se ele é um celular. Aqui a gente vai fazer a gerência de, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês na demonstração, de localização, segurança, criptografia, atualização do Windows, do upgrade, toda a parte de integração com WSUS, por exemplo, do Windows, ou toda a parte de gerenciar quais as aplicações ele pode acessar ou não dentro do celular dele. Fazer uma gerência até mesmo quando o dispositivo é do próprio funcionário, que é o que a gente chama de Bring Your Own Device. Né? Então, é criar um container empresarial dentro de um celular pessoal para permitir com que ele acesse a informação de forma segura e também centralizar todas essas aplicações, independente se é uma aplicação virtualizada, se é um desktop virtual ou uma aplicação SaaS, como Office 365, Dropbox, Salesforce, Workday, tudo dentro de um catálogo. Tá? Então, a solução ela é bem completa, é bem extensa. Né? Então, é o que a gente chama de plataforma de trabalho digital. Né? Então, tudo que é relacionado ao que o usuário acessa, ou a forma com que ele acessa, ou a forma com que ele autentica, e todas as ferramentas necessárias para que ele possa trabalhar, isso vai ser centralizado dentro de um catálogo único. Então, mais para frente, vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Hoje a gente existem algumas ferramentas de mercado, né, que já utilizam já tem esse modelo. Não 100%, né, não vão, talvez não atender 100% das necessidades ou em algumas partes, mas aqui o que eu queria especificar, né, deixar claro para vocês é que a gente tem ferramentas hoje no mercado, mas ferramentas que não trazem uma experiência muito boa para o usuário. Existe todo um gap entre o que de experiência e segurança. Então, como é que eu vou prover uma segurança de ponta a ponta sem comprometer a segurança, né? Então, sem comprometer a experiência. Então, hoje o Workspace ONE consegue trazer uma experiência para o usuário muito boa de ponta a ponta. Tá? Isso sem comprometer a segurança. Então a gente tem toda a parte de criptografia, criptografia do dispositivo e também a parte de criptografia da conexão através de VPN, toda a parte de gerência do dispositivo, saber o que esse dispositivo está fazendo, o que ele pode ou não pode fazer, e toda a parte de trazer logon único, né, o que a gente chama de single sign-on. Então, tudo que a gente centralizar de recursos para o usuário, ele vai autenticar uma única vez e depois que ele fizer essa autenticação, ele não precisa fazer uma autenticação adicional dentro desses recursos. Tá? Então, essa é a solução que vai trazer esses benefícios, como eu comentei, é o Workspace ONE. Tá? Toda a parte de gerência de dispositivo, centralização do catálogo, ele trabalha em conjunto com uma outra solução da VMware, que é o Horizon, que vai fazer a virtualização do desktop e das aplicações. Tá? Então, ele é uma solução modular. Então, se você hoje já tem desktops virtuais, aplicações virtuais que foram provisionadas por VMware ou até mesmo com Citrix, a gente consegue trazer esses recursos para dentro de um catálogo, adicionando as suas aplicações SaaS e trazendo a gerência do dispositivo. Existe também a necessidade de que talvez você não precise virtualizar desktops nem as aplicações, você quer fazer só a gerência de dispositivo. Então existe também o Workspace ONE específico para essa gerência. Então a solução ela é extremamente flexível. Ela vai atender diversos pontos dependendo da sua maturidade. Quero só virtualizar desktops e aplicativos? A gente atende como uma parte da solução. Quero só gerenciar dispositivos e ter o catálogo? A gente também atende. Quero juntar as duas soluções, né, e trazer uma solução 100% completa? Também tem. Então ela é extremamente modular na hora de implementar, dependendo da maturidade da empresa. Então aqui a gente tem os key points, né, que a solução vai trazer para a gente. Então, primeiro ponto, experiência.
tá? É trazer uma melhor experiência para o usuário, para ele poder ter esse modelo flexível de trabalho, para ele poder trabalhar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, sem comprometer a segurança. A gente vai conseguir centralizar todas as aplicações dentro de um catálogo. Aplicações virtuais, desktop virtual e aplicações SaaS. E trazendo o login único. A gente tem o gerenciamento moderno, que é o que a gente chama de MDM. Então a gente vai fazer a gerência do dispositivo, né? Aqui embaixo eu tenho alguns exemplos, independente do sistema operacional, independente do dispositivo. Então, iOS, Android, Windows 10, notebooks, tablets, celular, até qualquer dispositivo que tiver um sistema operacional, a gente faz essa gerência. Inclusive com HUD device, né, que são aqueles dispositivos chão de fábrica, leitor de código de barra, até mesmo Smart TV. E aí a gente tem uma parte de inteligência da solução, que é a parte onde a gente vai fazer coleta de dados de tudo que está acontecendo na solução de experiência, e a gente consegue criar automação, né, respostas para isso. Então, nesse próximo slide, a gente consegue ver melhor como é que funciona. Então, a gente coleta informações de tudo que acontece, né, de tudo que o usuário faz, de todas as aplicações que ele está acessando, né, tudo o que ele tem feito e o que está acontecendo com os dispositivos e as aplicações. Isso entra toda uma parte de inteligência artificial, de machine learning, e isso vai me gerar uma resposta. Então, isso vai me trazer dashboards, relatórios, gráficos, notificações, e eu também consigo criar automações. Então, aqui a gente tem alguns parceiros que a gente trabalha, né, inclusive com Carbon Black, que a VMware adquiriu recentemente, que é uma solução para segurança de endpoint. Então, eu consigo criar uma automação em conjunto com o Carbon Black para ele verificar, fazer uma análise de segurança do meu dispositivo. Então, se o Carbon Black identificar uma tentativa de ataque a um dispositivo, ele gera uma automação. Então, ele pode se integrar com uma ferramenta de Service Desk. Então, ele manda um e-mail para o usuário, informando que ele sofreu uma tentativa de ataque e o dispositivo dele vai ser bloqueado. Ele põe o dispositivo em quarentena e ele abre um ticket no Service Desk. Então, a equipe de TI vai conseguir lidar com essa ameaça. Pode ser, por exemplo, uma resposta a um problema com a bateria do notebook. Então, o notebook tem a saúde ali da bateria. Então, se o Workspace ONE, na parte de inteligência, identificar que a bateria ela perdeu qualidade, né, ela não está segurando muita carga, ele faz uma automação, ele manda um e-mail para o usuário, informando que a bateria dele precisa ser trocada, e ele abre um ticket no Service Desk, e ele informa que aquela bateria precisa ser trocada. Então, isso traz um benefício para fazer o gerenciamento do dispositivo, né? Porque, lembra, o dispositivo ele não está mais necessariamente dentro da empresa, ele pode estar em qualquer lugar. Então, imagina para a equipe de TI fazer esse tipo de gerenciamento. Eu não posso colocar uma pessoa numa moto ou num carro na rua para ficar indo na casa dos funcionários para ficar fazendo atendimento, né, de suporte ou resolvendo o problema. Então, quanto mais eu automatizar essas tarefas, melhor. A solução também, quando a gente fala de suporte, consegue fazer o suporte remoto. Eu vou mostrar para vocês isso também na demonstração do produto. Então aqui tem os dispositivos, né? Mas basicamente foi o que eu já comentei, dos dispositivos que a gente faz a gerência. Aqui são as plataformas e aqui a gente tanto faz o gerenciamento de dispositivo que é do funcionário, que a gente chama de Bring Your Own Device. Então a gente cria um container empresarial dentro desse dispositivo para fazer com que as informações não se misturem, né? Ele não pode, por exemplo, pegar um e-mail empresarial com uma informação sensível, copiar algum dado dali e mandar através do Gmail dele pessoal. Então a gente cria uma barreira e não permite isso. Ou, no melhor dos mundos, quando o dispositivo é dado pela empresa. Aí eu tenho 100% de controle sobre ele. Tá? Então, aí eu defino o que ele pode, o que ele não pode fazer, quais aplicações ele pode acessar, qual é a rede Wi-Fi que ele pode ou não se conectar. Inclusive, eu posso até definir
plano de utilização de dados do 4G. Tá? Então, consigo gerenciar das duas formas, mas quando eu dou o dispositivo para o funcionário, o gerenciamento é 100%. Então aqui eu vou pausar aqui um instante só para eu fazer a abertura aqui do meu ambiente. Bom, então vou continuar aqui o compartilhamento. Marco, só confirma para mim se você está vendo a tela ah, aqui da solução. Estou vendo sim. Estou vendo Beleza. sim. Então aqui o Workspace ONE, é o que a gente chama de UIM. Tá? Então aqui é aquela vertical da solução que eu comentei para gerência de dispositivo. Então aqui ele vai me trazer informações dos dispositivos que eu estou gerenciando. Então aqui ele vai me trazer informações macro, né? Então, no geral, né? Quais a plataforma, qual o sistema operacional, qual dispositivo está conectado, qual foi a última vez que ele se conectou. Uma informação mais geral. E aí eu tenho uma informação mais detalhada. Então eu listo aqui os dispositivos conectados. Nesse caso, eu só tenho um dispositivo, que é o meu da empresa. Aqui ele vai me trazer mais detalhes. Né? Então ele vai me falar toda a parte de criptografia, né? Então o cartão SD ou o disco do notebook está criptografado. Então aqui eu consigo gerenciar isso. O usuário que está conectado, aqui o profile são as regras do que ele pode ou não pode fazer. As aplicações instaladas, se eu trabalho com certificados, também faço a gerência. Toda a parte de content, que é ou você define um espaço como um Dropbox corporativo, a gente consegue criar isso, ou colocar aqui o que você já tiver de conteúdo corporativo. Então, por exemplo, você já tem Office 365, já usa o OneDrive provavelmente. Então, a gente consegue colocar o OneDrive aqui dentro para ser gerenciado também pela solução. Toda a parte de conexão com a rede, aqui que ele pega o status da bateria, né, para fazer a criação daquela automação que eu comentei. Eu tenho a gerência da localização do dispositivo, então eu consigo pegar a localização e com base nessa localização eu posso criar uma regra baseado na localização. Então eu posso definir que eu tenho a empresa e no raio de 1 km da empresa, na hora que ele entrar nesse raio determinado, a câmera não vai funcionar. Ou, por exemplo, a aplicação só vai funcionar quando ele estiver dentro da empresa. Saiu do raio de localização da empresa, a aplicação não fica disponível. Então eu posso definir essas regras com base em localização e também por horário. Então tem uma série de outras informações que eu posso gerenciar, né, toda a parte de segurança, de criptografia, VPN, parte de networking, qual rede ele está conectado, se é uma rede Wi-Fi ou se é o 4G, inclusive a qualidade do sinal. Então eu tenho diversas informações aqui. Eu posso mandar um wipe para o dispositivo, então eu posso remotamente mandar um comando para que as informações empresariais sejam apagadas, né, e o dispositivo possa ser resetado ou bloqueado. E eu também posso fazer o suporte remoto. Né? Então aqui eu posso compartilhar a tela do dispositivo. Né? Então aqui ele vai carregar, ele vai me pedir um código aqui no meu celular, eu vou digitar, que é o que vai permitir o compartilhamento da tela. Então isso aqui vai me ajudar naquela questão de que o suporte precisa ser feito, mas o usuário está na casa dele. Então eu consigo ajudar ele, independente de onde ele esteja, sem necessariamente estar próximo ao dispositivo. Então eu digitei o código aqui, né, um código de confirmação. E aí eu
consigo ver a tela aqui do dispositivo para fazer um suporte remoto. Então eu tenho várias informações que vão me ajudar nesse suporte, como bateria, se ele está carregando ou não, a intensidade do sinal. Eu tenho mais detalhes aqui que vão me ajudar no suporte, que é a questão bateria, storage interno, memória RAM. E aí eu posso ajudar o usuário remotamente, né? E pedindo para ele é, acessando as aplicações, né? Para que eu possa direcionar o que ele precisa fazer. Então esse suporte remoto, ele é tanto para iOS, Android e também o Windows 10, tá? Então a gente consegue ajudar vocês nessa questão. Então saímos aqui da gerência do dispositivo, né? A solução é uma solução SaaS, né? Você não precisa instalar essa interface no seu data center, né? Ela já fica no data center da VMware. E aí o licenciamento dele é uma subscrição. Tá? Se você tem alguma questão relacionada a não manter dados em nuvem, a gente também tem um modelo on-premise, sem problema nenhum. Tá? Mas a maioria dos projetos a gente tem trabalhado com ela na nuvem, porque traz uma facilidade. Saindo então dessa parte de gerência do dispositivo, a gente entra para a parte do catálogo. Então aqui dentro desse catálogo é onde eu vou centralizar todas as aplicações que o meu funcionário precisa ter acesso. Então, eu faço o login para acessar esse catálogo e todas as aplicações que tiver aqui dentro, eu não preciso mais fazer login. Então, a gente tem uma integração com protocolos, né, de single sign-on. E é isso que permite com que a gente tenha esse login único. Então, o que você vai colocar dentro desse catálogo? Office 365, Dropbox, Salesforce, aplicações virtualizadas, né, como aqui a gente tem aqui já no meu favorito, deixei algumas selecionadas. Então, as aplicações virtualizadas são aquelas aplicações, por exemplo, você tem uma aplicação legada da sua empresa, um RP, e ela você não tem ela em SaaS, né? Ela é instalada em um servidor e fica dentro do seu data center. Então, a gente utiliza o Horizon para fazer essa virtualização, e aí a gente coloca essa aplicação dentro aqui desse catálogo. Tá? Então, isso funciona para aplicações virtuais e também desktop. Então, aqui eu tenho um Skype for Business e eu tenho um Excel aqui virtualizado. Então, aqui é um exemplo, mas poderia ser um RP que você tem dentro da empresa on-premise que você virtualizou e colocou aqui dentro desse catálogo. Então, aqui são as aplicações e aqui eu tenho os desktops, né? O desktop virtual. Então, eu posso iniciar pelo cliente da própria solução ou direto do navegador via HTML5. Então, a solução ela tem os protocolos, né, que permitem com que você acesse o desktop virtual via HTML5, sem a necessidade de ter o cliente instalado. Deixa eu atualizar aqui, porque eu loguei quando a gente começou a apresentação, então ele deve ter expirado a autenticação. Então ele está carregando aqui o Horizon. Vou ver se ele carrega, senão vou ter que autenticar de novo aqui para acessar. Deixa eu autenticar de novo, porque eu fiz a autenticação assim que a gente começou a apresentação, né? Então, por questão de segurança, ele não fica com a sessão aberta muito tempo. Então, esse é o ambiente de teste que a gente usa. A gente pode até mostrar com mais detalhes ou até disponibilizar para vocês durante um tempo para teste, tá? Isso é super tranquilo, a VMware disponibiliza isso.
Inclusive a VMware tem a oferta dessa solução é, durante esse período da pandemia. Por que ele não está conectando? Deixa eu ver aqui. Ela disponibiliza é, 100 licenças do produto, né, durante 90 dias para que vocês possam realizar os testes, tá? Ele está aqui, está autenticando, não está aceitando a autenticação, deve estar por alguma manutenção lá dentro do serviço. Vamos tentar de novo aqui. Beleza, ele carregou aqui. Só confirma se vocês estão vendo a tela do desktop carregando. Sim, estou conseguindo ver. Beleza. Então aqui é um desktop virtual que foi feito pelo Horizon, tá? Então esse desktop que eu abri aqui é um desktop inclusive com poder gráfico. Então a gente tem uma integração com a NVIDIA para fazer a poder gráfico, né? Então o pessoal fala muito, não, VDI, desktop virtual, é apenas para aplicações mais básicas, né, que não exigem muito recursos, mas a gente consegue ter essa integração e fazer, inclusive, compartilhamento, né, de AutoCAD, Photoshop, coisas do tipo. Então, aqui tem um exemplo para a gente fazer, né? Então, a gente tem aí uns peixinhos navegando. Vocês podem ver que a gente consegue ficar aí na média dos 60 frames por segundo. Que para parte gráfica, dentro de um desktop virtual, isso é uma qualidade excepcional. Tá? Então, esse desktop virtual é o Horizon que vai provisionar. Então, como eu comentei lá no começo, a solução ela é flexível. Né? Então, você pode trabalhar. Preciso só virtualizar desktop e uma aplicação. A gente trabalha com Horizon, que já faz isso. Preciso de também gerenciar dispositivo. Aí a gente coloca a Workspace ONE com o Horizon aqui dentro. Então, ela é super flexível quanto ao modelo de licenciamento, né? Você não necessariamente precisa iniciar o seu projeto já com a solução completa. A gente pode ter essa flexibilização. Então aqui tem os desktops, as aplicações. Aqui você pode centralizar o acesso às pessoas, né? Então uma coisa que o SharePoint já faz também, que é você procurar as pessoas, e-mails, contatos, mandar mensagens, esse tipo de coisa. Aqui são as notificações que você vai receber. Então aqui podem ser notificações do RH, notificações da sua área. E você também pode criar alguns processos de automação para os seus tickets de suporte. Então você consegue fazer o acompanhamento dos tickets de suporte por aqui e também acompanhar e fazer a abertura dos seus tickets de suporte, né? Então, como eu comentei, a ideia é que você centralize todos esses recursos, né? Tudo que o usuário precisa dentro desse catálogo. Então, a gente centralizou as aplicações, os acessos, os desktops, os suportes, as notificações e também a gerência do dispositivo. Tá? Então, aqui a gente tem a página do suporte, os dispositivos conectados, os e-mails. Você pode customizar essa página com seu logo, a cor. Aqui eu tenho uma série de aplicativos, né? Posso puxar até por categorias. Então, aqui como exemplo, a gente tem aplicativos de todos os tipos, né? Mas aqui você que vai definir quais são os seus aplicativos que vão entrar aqui dentro. Então, isso é bem flexível aqui, né? Quanto a isso. Tá? Então, aqui eu já tinha deixado os meus favoritos, que fica mais fácil para a gente fazer essa demonstração, mas o usuário também pode criar o seu favorito.
Eu acredito que seja isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser um detalhe adicional sobre a solução, algum detalhe mais técnico, alguma parte de arquitetura, de sizing, aí a gente fica à disposição, tá? A gente vai deixar um tempo agora para responder algum questionamento, alguma dúvida. Marco, se tiver alguma coisa a acrescentar também, fica à vontade. Na realidade, a PEF ela se preocupa com a questão de otimização de custos e a parte de potencialização da ferramenta. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, como o próprio Rafael falou, nós estamos à disposição de vocês para poder fazer uma análise do seu ambiente e poder trabalhar com essa potencialidade. Me passa a tela, por favor, Rafael. Passo, só um instante. Queria deixar com vocês a parte das nossas redes sociais e o nosso site. Temos informação dentro do nosso site a respeito da parte da, de como trabalhar remotamente e de maneira segura. E qualquer coisa vocês podem estar acionando a gente através do nosso portal, que tem a parte lá do Fale Conosco. Tá? Sim, e Marco, o que eu queria enfatizar é que a solução ela tem uma simplicidade na questão do gerenciamento, né? Mas principalmente quando a gente fala de desktop virtual e das aplicações, o Horizon, como ele é instalado on-premise, tem toda uma parte de design e de size do produto, tá? Justamente para usar os recursos corretamente. E aí o pessoal da PF consegue ajudar vocês nesse desenho correto, né? Então, sempre quando a gente fala de sizing, talvez adquirir hardware, coisas do tipo. Então é sempre bom contar com um parceiro, né? Com o cara que vai conseguir fazer isso da forma correta para não desperdiçar recursos. Tá? Então, a parte de gerência do dispositivo em si não tem muito sizing, muito levantamento de recursos, porque ela é cloud. Então é mais tranquilo, aí só entra uma questão mesmo de estruturar o que vai ser gerenciado e as políticas. Mas a parte de Horizon aí precisa de um de sizing, né? E precisa ser feito correto, senão isso vai te trazer desperdício de recursos, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto à parte da apresentação? Lembrando que essa apresentação, nós vamos mandar para você um link com toda essa informação que foi gravada e vai passar a ser disponibilizada para todos. Rafael, acho que a gente pode. Eu queria agradecer a todos pela participação e, caso vocês queiram, entre em contato com a gente para que a gente possa estar trabalhando corretamente e tentando otimizar toda essa parte de infraestrutura de vocês. Tá? Eu já agradeço a vocês. Muito obrigado. Tá bom, gente. Obrigado. Boa tarde aí. Uma boa semana para todos. Rafael, obrigado, hein? Valeu, cara. Eu vou finalizar a gravação.